Cozinhando com Palavras, gravado diretamente da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, da Câmara Brasileira do Livro, com apoio do SENAC, com apoio de grandes parceiros. E nós hoje, a gente sempre valoriza, a gente sempre tem um discurso de que a gastronomia é essencialmente cultura, formação de uma identidade, e que quanto mais a gente conhece do que a gente come, mais a gente se fortalece como ser, como pessoa que admira toda uma história. Então, comida com história tem muita força. Comida com história nos fortalece e dá mais sentido no que a gente come. Então, nós vamos trazer hoje aqui a chefe Heloísa Madella, que vai... Quem não gosta de sorvete, né? Vocês gostam de sorvete, gente? A plateia aqui no Cozinhando com Palavras da Bienal vai experimentar sorvete. E vocês que nos assistem pela TV vão poder ter acesso depois a todo o trabalho que é feito, historicamente, inclusive, né? Vocês têm... Ela vai contar tudo aqui para a gente. Ela vai se apresentar, a Heloísa vai se apresentar, contar um pouquinho do trabalho dela e de como é que a gente resgata aqui essa memória de algo tão carinhoso. E eu que gosto também de pesquisar. Quando eu fiz o livro do Banquetes do Imperador, a gente trouxe algumas receitas, alguns menus que traziam. Ele, Dom Pedro II, foi colecionador, adorava sorvete de pitanga. Vai ter sorvete de pitanga? Heloísa, você tem uma palavra, uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada, André. Antes de eu começar a apresentação, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou fazer aqui. Esse baldinho, parece que a gente vai lavar roupa, torcer roupa ali, mas não é nada disso. Eu vou montar aqui, isso aqui é um simulacro de uma sorveteira antiga. Então, como é que ela funciona? A gente tem um recipiente onde a gente coloca a mistura dentro e, em volta, a gente coloca gelo nesse balde mais externo, que é o que vai transferir friagem para essa mistura, e a gente vai intercalando com sal grosso. Por que o sal grosso? Por causa de uma reação química que ele vai descer mais ainda a temperatura desse gelo e vai ajudar a gente a solidificar essa misturinha do sorvete. Então, nós vamos enchendo aqui. Isso aqui é o que a dona de casa, lá no começo do século XX, fazia para fazer sorvete em casa. Ela precisava de um negócio desse. Como é que era a vida sem freezer, hein? Sem eletricidade, exatamente. Mas, mesmo assim, a gente conseguia... Já vou contar quem que inventou isso aqui, vocês vão gostar de saber. Então, aqui a gente tem o gelo em volta, na camada externa do baldinho. A gente tem o baldinho isolado. Agora aqui a gente abre, cuidado para não pôr sal dentro. A gente coloca a mistura do sorvete. É um baldinho só? São 2 baldes, um dentro do outro. A gente precisa alinhar ele aqui, senão ele não vai fechar depois. E essa mistura é o quê? O que tem nessa mistura? Aqui eu fiz uma mistura de sorvete quase clássica. É uma base de iogurte integral, creme de leite fresco, suco de uva integral e leite condensado. Esse é um clássico. Os sorvetes à base de creme de leite, eu vou contar depois, se der tempo ali, é a misturinha Filadélfia à base de creme de leite. Então, o que a máquina faz? A gente põe essa mistura aqui. Eu acho que não dá para pôr tudo, senão não vai emocionar. Essa mistura a gente pode fazer em casa? Pode. Essa mistura eu fiz na minha cozinha ontem, aqui especialmente para vocês. É só misturar tudo. Aí você vai lá dentro. Ele está limpinho. Pode pôr a mãozinha. A gente põe a pazinha que vai ficar mexendo essa mistura. É um motorzinho que vai ficar mexendo o balde dentro. Exatamente. E essa receita você dá o arroba do seu Instagram para a gente pedir depois. Eu vou escrever para vocês. Na verdade, eu fiz essa receitinha
no improviso ontem. Eu fui lá na minha cozinha, igual toda dona de casa faz, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou misturar tudo e vamos ver no que é que dá. Deu certo. O que tem no armário e na geladeira, mais ou menos assim, né? Não, mentira, eu fiz um teste antes para ver se ficava gostoso, a turma de casa aprovou. Agora, o difícil é a gente alinhar o baldinho aqui por causa do gelo. Ele tem que descer aqui. Ah, conseguimos. Mas esse balde de madeira externo não é qualquer balde, isso aí é um equipamento... Então, o que acontece aqui? Qual que é o princípio da sorveteira? Você tem uma fonte de friagem externa e você tem um aparato que fica mexendo a pá. Nesse caso, essa máquina ela gira o baldinho, essa mistura vai pegando a temperatura fria das laterais do baldinho de alumínio, que transfere bem o calor, e ele vai solidificando e vai também incorporando ar na mistura e ela vai crescendo. E vai dando a consistência do sorvete cremoso que a gente pretende fazer aqui para vocês degustarem. Então, enquanto o nosso sorvetinho vai emulsionando aqui, eu vou começar a contar a história para vocês. Então, vamos lá. Estamos aqui na 27ª Bienal. Eu sou Heloísa Madella e eu vou contar para vocês a história do sorvete em cortes. Por que a história do sorvete em cortes? Mas antes eu vou contar para vocês quem sou eu. Eu nunca vi essa menina. De onde que ela saiu? Heloísa Madella. Então, eu tenho 30 anos de carreira em multinacional, eu sou da área de informática, e vocês me perguntando, como é que essa maluca de computação veio parar aqui? Em 2015, eu me deparei com a primeira edição do livro Dona Benta, de 1942. Fiquei apaixonada. Por quê? A escrita é diferente. A maneira de apresentar os ingredientes é diferente. Isso me deu um clique. Pum, preciso investigar mais sobre isso. E eu comecei a procurar livros antigos de gastronomia, comecei a colecionar esses livros e comparar, porque a gastronomia, ao longo da história, ela vai se modificando a maneira de se comunicar, na escrita, na transmissão do conhecimento. Então, o meu pontapé na gastronomia foram os livros antigos, publicados no Brasil especialmente. Aí eu fui fazer a gastronomia prática, o curso de gastronomia, legal, sensacional, mas ainda não era isso. Então, eu fui fazer uma pós-graduação de gastronomia, história e cultura, aí eu encontrei a minha turma, que é você entender a sociedade através da comida. Aonde foi feito esse pós-graduação? É a pós-graduação sensacional do SENAC. Para quem gosta de pensar comida e gente, cultura, é o lugar certo. Muito bacana, eu recomendo para quem quiser se aprofundar nos conhecimentos, porque eu me encontrei lá e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, né, e alguns outros cursinhos. E esse acervo que eu falei para vocês, esses livros, esses equipamentos, eles fazem parte do acervo do Instituto São Paulo Antiga. Eu sou diretora do São Paulo Antiga, ele existe há 15 anos. Ele é um projeto cultural que ele faz o registro iconográfico da cidade ao longo do tempo. Então, tem mais de 3.000 textos lá mostrando a cidade de São Paulo. Então, o Douglas, o jornalista Douglas, é o editor-chefe, ele está aqui com a gente. Então, quem quiser entender a cidade de São Paulo, pode navegar nos textos lá. E tem coisas de comida lá também. Vocês podem procurar que tem coisa de comida lá. Tem arroba? Tem arroba São Paulo Antiga. E a gente tem também o feed, o arroba da cozinha do Instituto, que é o Comida na História, que no momento a gente está colocando só as coisinhas que a gente faz lá na cozinha, mas tem muitos projetos bacanas por vir. Né, então, aqui eu estava falando para vocês, né, das minhas coleções. Então, eu tenho os livros, eu tenho batedeiras. Alguém faz um chute de quantas batedeiras a gente tem lá no Instituto? Tem quase 40 batedeiras. Então, nós temos batedeiras desde os anos 30. Então, a gente conta também a história do design, da evolução da tecnologia, e principalmente no Brasil, quando as batedeiras chegavam aqui, e os principais produtores desses equipamentos de cozinha. Então, também tenho louças de borosilicato, que são peças em vidro branco. Eu tenho também uma coleção de peças francesas em vidro verde, porque vermelho é a minha cor preferida. E as máquinas de sorvete que vocês estão vendo aqui. Eu trouxe algumas delas. E muitos recipientes específicos para alimentação. Aqui, eu trouxe a Beth, né, a minha companheira, minha fiel escudeira, ela veio me apoiar aqui. A Beth, ela é jornalista, artista gráfica. Ela é mestre. Quem quiser saber da Moca, chama ela para tomar um cafezinho, que vai render muitos cafezinhos. Ela veio aqui me apoiando.
E agora eu vou contar para vocês a história do sorvete. Mas de onde que saiu tudo isso, né? Como é que eu juntei tanta informação? Existe pouca literatura em língua portuguesa a respeito do sorvete. Você tem um negocinho aqui, você tem um negocinho ali. Então, eu tive que procurar fontes em outras fontes de informação. Então, gente, para falar sobre o sorvete aqui, eu li 800 páginas em inglês. Eu li muitos pesquisadores, eu li trechos várias vezes para contar um pouco dessa história, que eu acho que só vai dar para contar um trechinho, mas vai valer a pena. Então, tudo isso baseado em pesquisas de pesquisadores. Então, vocês estão falando, Heloísa é autora? Eu não sou autora, eu sou leitora. Então, daí a importância do livro. Né? E foi o que o Bruno Lehner comentou na palestra anterior sobre a dificuldade do pesquisador encontrar informação em outros idiomas. Então, a história do sorvete, por exemplo, eu não consegui ver na Ásia, porque eu não leio os idiomas da Ásia, mas eu consegui aprender bastante coisa em inglês para trazer para vocês aqui. E aí, vamos chegar na história do sorvete. Como é que acontece a história do sorvete? É complicado, porque ela acontece em vários lugares, em vários momentos, e ela passa pela história de monarcas, de médicos, alquimistas, ela passa pela porcelana chinesa, a porcelana inglesa que eu vou contar para vocês, pelo trem a vapor e pelo automóvel. Mas precisa disso tudo para fazer sorvete? Precisa, porque o desenvolvimento dessas tecnologias nos ajudou a chegar no sorvetinho que a gente conhece hoje. Então, diz uma lenda que o sorvete começou 4.000 anos atrás. Inclusive, tem relatos da dinastia Tang, que um dos monarcas ele tomava uma sobremesa gelada, porque ainda não tinha o nome de sorvete, que era feita com arroz, leite e neve. Então, há documentos históricos que já dão alguns indícios para a gente aí da história do sorvete. E uma outra vertente bastante difundida também é que os povos árabes, que tinham já, em tradição, bebidas geladas. Quando eles migraram para a Europa, eles trouxeram uma parte desse conhecimento e, a partir das bebidas geladas, ele foi se desenvolvendo no que vai se transformar no sorvete. E aí, sorvete pede geladeira. Vocês viram que a gente está conseguindo fazer sorvete sem geladeira aqui, né? Então, hoje em dia, a gente tem essas geladeiras modernas, conectadas na internet, antibactérias, muito moderno, mas eu preciso. E antes dela, como é que a gente fazia sorvete? A gente tinha essa geladeira tradicionalzinha, que é a caixa de gelo com motor embaixo. Funciona. Não é tão eficiente como aquela, mas dava para fazer sorvete nelas. Nessa geladeira do meio, a gente usava esse apetrecho aqui. Eu acho que eu vou até me antecipar por conta do tempo. Isso aqui é uma sorveteira dos anos 50. Ela é uma fabricação nacional. Ela tem uma marca italiana, é o Carpegiani, que existe no mercado até hoje. E como é que você fazia o sorvetinho nela? Você coloca a sua misturinha aqui dentro do baldinho, você fecha ela, você coloca este compartimento dentro do congelador e este fiozinho vai sair pela porta da geladeira e você vai plugar na tomada. Esse motorzinho vai ficar girando até o sorvete emulsificar. Então, isso aqui, esse modelo de sorveteira, ele esteve no mercado, inclusive de uma grande marca, até os anos 80. Eu vou ser sincera para vocês, eu testei, não fica legal. Nem essa e nem na outra que eu tenho, que é 30 anos mais nova do que essa. Eu ainda não, ou talvez seja uma questão de receita. Eu ainda não achei na receita que funciona nela. Mas e antes dessa geladeira, como é que era? A gente tinha essas geladeirinhas pequenininhas, porque no começo as pessoas não tinham tanta coisa para botar na geladeira. E o motor era em cima. Essa do cantinho é dos anos 30. E antes daquela dos anos 30, como é que era a geladeira? Era isso aqui, ó. Vocês já viram isso daqui? Isso aqui é uma geladeira. Como é que funciona? Na verdade, ela é chamada caixa de gelo. Você tem esse compartimento em cima, em que você precisava comprar o gelo fora de casa, você colocava um blocão de gelo em cima e o alimento ia no compartimento de baixo. Aquele gelo ficava ali por algum tempo, porque a caixa é isolada normalmente com cortiça, né, e chapas metálicas. O gelo ia escorrendo com o tempo e ele ficava armazenado ali embaixo, onde tinha a torneirinha que você abria para coletar a água que escorria do gelo. Se vocês quiserem ver uma dessa de perto, nós descobrimos agora no Museu do Livro Esquecido, que foi recém-inaugurado lá no bairro da Sé, eles têm uma dessa lá no porão. Vocês podem lá olhar. Inclusive, foi curioso, porque o Douglas, eles acharam que era um móvel.
uma estante. O Douglas falou para eles que era uma sorveteira, eles ficaram encantados, uma geladeira. Eles têm uma geladeira e eles não sabiam. Então, se vocês... Existem desses modelos enormes, tá? Tem bem grandes. E antes disso, como é que era a geladeira? Consegue imaginar como é que era a geladeira? A geladeira era isso aqui, ó. O que era isso? Era um poço cavado. Normalmente ele ficava perto de lagos e rios, em países gelados, normalmente. E o que trazia, o que mantinha a temperatura baixa? Era o isolamento de tijolos. Vocês veem ali que as paredes dele é de tijolos. E alguns modelos anteriores era de palha, tá? Antes de ter os tijolos. Nesse modelo, os blocos de gelo eles eram cortados, molhados na água, para que eles aderissem, né, ficassem nesse blocão sem água, sem ar circulando entre eles, que era para demorar mais tempo para esse gelo derreter. E aí, né, eles falavam de ice pits. Então, tem ali um dreno, os modelos mais modernos, tinha o dreno para escoar essa água. Né? Aqui a gente tem um outro modelo. Vocês podem ver ali no desenho da direita, tem a linha. Então, tinha uma sala, uma antessala, em que você entrava para o ar frio não sair, o ar quente não entrar, e o armazenamento de gelo ia ficando por ali. Opa, aqui tem um outro modelo. Vocês veem que ali tem uma linha por cima no modelo que indica que isso estava dentro de uma porção de terra. Então, esse provavelmente era subterrâneo. Né? Aqui eu tenho uma foto de um desses equipamentos, uma foto externa. Então, você vê, tem uma construção, tinha uma casa ali. E na foto do meio, na linha de baixo, vocês veem a porção de terra por cima. Tinha uma portinha pequenininha ali, provavelmente por onde você entrava na geladeira. E lá no fundo, digamos, o salão onde se armazenava o gelo. O gelo era tão importante que haviam utensílios para levar isso para a mesa. Quem que tinha isso? Gente muito afortunada. Primeiro porque ele precisava mandar construir o poço de gelo, ele precisava mandar comprar o gelo era natural. Falei para vocês, vinha de lagos e rios congelados. Então, teve uma época que muita gente ficou muito rica vendendo gelo. E eles exportavam gelo. E um desses navios de gelo veio parar no Brasil. Vamos ver se dá tempo de eu chegar nessa história. Então, aqui tem um artefato antigo, chinês. E o gelo era tão importante que ele aparecia representado nas artes também. Aqui a gente tem uma tapeçaria, ali do século XVII, que era de um conjunto de 4 peças, onde você vê os coletores de gelo na beira de um lago. Ele era transportado em tração animal, e lá no fundo você vê o que remete a gente ao salão de gelo, a geladeira, o ice pit. Ele aparece também nessa litografia, mais um exemplo, século XVI. E aí vocês estão vendo uma jarrinha aqui embaixo, na litografia, no desenho. É um casal jogando cartas, e ali você tem um jarrinho e um copinho em que tem uma solução salina ali. O que é a solução salina? É isso que a gente fez aqui, ó. Você tem gelo, um sal que desce a temperatura do gelo para manter aquilo geladinho. E aí tem muitos mitos também em volta da história do sorvete. Um dos mitos super difundidos é que Marco Polo, eu não sei se vocês sabem, eu imagino que sim, mas Marco Polo era um explorador. Aos 17 anos ele saiu em uma viagem que durou 24 anos com o pai e com o tio dele, que também era mercador. Eles visitaram China, Japão e alguns países da Ásia. Então, diz a lenda que Marco Polo levou essa tecnologia do sorvete para a Europa. Só que, nessa época, os viajantes documentavam, eles tinham diários de viagem. Inclusive, é uma fonte de pesquisa muito importante para os pesquisadores hoje. E nesses registros de Marco Polo, como ele era jovem, ele romantizava também um pouco os escritos dele. Mas não há menção nenhuma ao sorvete ou qualquer coisa parecida. Né? Então, isso é um mito. Marco Polo não levou o sorvete da China para a Europa, pelo menos não há evidências por enquanto, porque a história, a gente precisa lembrar que a história ela não é um fato. Ela acontece e podem aparecer documentos novos que façam a gente ver a coisa de uma outra maneira. Ele não levou nem o sorvete, nem o macarrão. Nem o quê?
Nem o macarrão. Macarrão. O macarrão eu não estudei essa. Um outro mito é sobre a Catarina de Médici, que também diz que a Catarina de Médici era italiana, ela se casou com um rei francês, o Henrique II. Então, diz a lenda que, quando ela se mudou para a França, ela levou com ela os cozinheiros dela, uma indumentária culinária muito grande, e o refinamento da cozinha francesa que a gente conhece hoje, alguns atribuem aos italianos, Catarina de Médici. Mas só que os documentos históricos apontam que ela não tinha autonomia para mexer no funcionamento do palácio. Então, ela não podia despedir os cozinheiros franceses para trazer os cozinheiros italianos. Então, isso ele está mito, né? A gente ainda não tem prova documental disso. Um outro mito também é desse camarada aqui, o Charles Fraunhofer, acho que é assim que fala, né? Ele é dito como inventor do bacon de Alasca. Talvez não seja tão comum o bacon de Alasca aqui, né? Ele era chefe num dos restaurantes mais requisitados de Nova York, lá na virada do século XIX, e a ele atribuído aquela sobremesa que está ali no canto, que era um sorvete, né? Um bolo de sorvete coberto com marshmallow que ia no forno. Então, é um sorvete assado, né? Vocês veem ali que o marshmallow fica douradinho. E, pela ocasião de quando os Estados Unidos comprou a ilha do Alasca dos russos, né? Mas isso também não tem evidência histórica. Por quê? Porque o Charles Fraunhofer, ele escreveu um livro sobre culinária, ele tem 1000 receitas documentadas ali, 300 são sorvetes, e tem um preparo parecido, mas nenhum deles é chamado de bacon de Alasca. E nenhum dos menus do Delmônicos também traz alguma coisa que lembre desse sorvete. O vocabulário do sorvete também ele é dinâmico, como a língua. Ele vai mudando ao longo do tempo. Depende do que vai na receita, de onde vem essa receita. E agora, com regulamentações, né, dos órgãos de vigilância sanitária, ele também ele vai ficando mais definido o que é sorvete, o que é sorbet, o que é um gelato, né? Eu vou pular essa parte, que ela é mais técnica, né? Mas então e esses termos também apareciam antigamente, por exemplo, qualquer sobremesa gelada às vezes aparecia como sorvete na Inglaterra, por exemplo. Aqui, ó, essa maquininha aqui, ó. Quem inventou o princípio dessa maquininha foi uma norte-americana, a Nancy Donaldson. Ela nasceu em Nova York, numa época em que as mulheres viviam à sombra dos homens, elas não tinham autonomia, elas não tinham o dinheiro delas, mas essa mulher, ela conseguiu requerer a patente da primeira sorveteira manual, que é isso aqui, ó. É isso aqui, é o mesmo princípio que eu mostrei para vocês. Essa daqui é uma sorveteira sueca, ela é do começo do século XX. É o mesmo princípio. Você tem o cilindro, onde você põe a mistura. A diferença é que é assim, você põe o gelo aqui e você ficava lá, até o sorvete solidificar. Você ficava 30, 40, 50 minutos, dependendo de que região você estava, se era mais quente ou mais fria. Então, o que a gente está fazendo ali, com a ajuda do motorzinho, era isso aqui. Ali, né, tem o desenho da patente. E qual que era o barato disso? Que todo mundo podia fazer sorvete em casa, né? Vocês sabem a aveia Quaker? A aveia Quaker era um médico, né, que a ele atribuído muitos produtos culinários, e ele também inventou uma máquina de sorvete. Eu não encontrei documentos sobre essa máquina, eu não encontrei desenhos, mas essa semana eu encontrei uma foto de uma caixa de uma sorveteira atribuída a ele. Eu não entendi ainda como ela funcionava, mas é essa fotinha que vocês estão vendo aí. O sorvete padrão que aconteceu de grande difusão nos Estados Unidos foi na região da Filadélfia. Por que na Filadélfia? Porque na Filadélfia tinha muitos produtores de leite, tinham refinarias de açúcar, de cana-de-açúcar. A cana era importada, mas ela era refinada lá. E tinha a baunilha, que vinha também do México. E o sorvete produzido nos Estados Unidos, nessa época, que tinha uma base de creme de leite, é o padrão Filadélfia. Inclusive, até hoje,
O sabor de sorvete mais difundido nos Estados Unidos é o de baunilha. Aqui eu já fiz a demonstração para vocês, a gente inverteu um pouquinho a história das coisas, a ordem das coisas. Né? Essa daqui é a sueca, a Reliance Freezer. Acho que ela foi produzida, pelo que eu encontrei nesse período aí do começo do século XX. E aí a gente entra na história da porcelana. Isso que vocês estão vendo é uma sorveteira rudimentar. Quem que tinha uma sorveteira de porcelana? Monarcas. Eram pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande. Então, essa daí é do começo do século XVIII, produzida na França. Como é que funcionava? É o mesmo princípio. É um balde maior, gelo, um balde menor e gelo em cima, para manter a mistura ali até ela ficar gelada. Aqui tem alguns modelos, né, dos desenhos, do desenvolvimento. E essas peças eram tão requintadas, os monarcas, na época, eles encomendavam conjuntos de porcelana de 300, 400, tem encomendas de até mais de 1.000 peças. Então, imagina um conjunto de porcelana de mais de 1.000 peças. Por que isso? Porque tinha um banquete, tinha 3, 4 pratos, o palácio era gigante, não dava tempo de recolher aqueles pratos e levar na cozinha, no porão, para lavar. Então, eles tinham muitos pratos, muitas tigelas, tinham adornos de mesa também em porcelana. E aí, essas peças eram decoradas ao gosto do monarca que fazia encomenda. Então, tinham artistas que eram contratados. Então, a produção dessas peças não era só moldar a porcelana, queimar ela e entregar. Elas eram todas adornadas, ricamente adornadas. Artistas faziam isso. Então, quando a gente vê peças de porcelana de alto valor no mercado, em antiquários, em leilões, é por causa disso. Uma peça ela podia ser queimada até 9 vezes, porque você fazia pintura, queimava, vinha com mais uma camada de tinta queimada. Então, demorava meses para você fazer, às vezes até anos, para fazer um conjunto de porcelana para um desses monarcas. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Veja como elas são bem adornadas. Essa do canto de cada tela, você vê que elas já não são pintadas. Foi quando começou a popularizar esses utensílios, né? Ela tem detalhezinhos ali de vazados, mas sem tantas pinturas. Ali vocês veem ela fechada no canto de lá e ela aberta com os pedacinhos que é isso que vocês viram aqui, né? E você está fazendo sorvete aí, né? Vamos ver. Olha, já dá para comer. Já dá para comer. Aqui mais alguns exemplos. Ali tinham tacinhas também. Aqui eu acho que eu vou... Não sei se nós vamos ter tempo para pular para os Estados Unidos, mas eu queria falar para vocês, 10 minutos, acho que eu vou dar uma corridinha aqui. Eu quero. Os transportes. Por que os transportes foram super importantes? Porque a baunilha que eu falei para vocês, do sorvete de Filadélfia, ela vinha de trem a vapor. Chegava no porto, do porto distribuía, e a baunilha chegava lá em Filadélfia para fazer sorvete. Os caminhõezinhos, acho que quem estudou administração estudou o caso do Ford. A primeira linha de produção de automóveis no mundo aconteceu nos Estados Unidos com o Ford. E esses caminhõezinhos, a invenção do Ford permitiu fazer os caminhõezinhos que começava a distribuir o sorvete. Então, foi um dos fatores que também ajudou a distribuir e popularizar o sorvete, foram os transportes. Primeiro com as locomotivas, que ajudavam a levar esse sorvete para outras localidades, e depois da venda a varejo, distribuindo para pequenos comerciantes. Aqui alguns exemplos. Os livros de receita também tinham começaram a aparecer livros de receitas dedicados ao sorvete. Essa é uma autora norte-americana também bem singular no assunto, e também começou a aparecer indumentária. Recipientes, né? Os monarcas tinham as porcelanas, mas começaram a aparecer, por exemplo, talheres. Esses todos são da Tiffany. Todo mundo conhece a Tiffany, é uma marca até hoje, joalheria, né? Então, tinham pás, garfos, colheres, tudo para sorvete. Aqui eu tenho uma, olha, com um desenho Art Nouveau lindo. Né? E você vê que ela é funda para você pegar o sorvete e comer. Né? Então, aqui no Brasil, nos anos 60, quase todo mundo que casava e ganhava um presente sofisticado, ganhava um conjuntinho dessas taças, que ela é específica para tomar sorvete. Isso aqui você acha muito em leilão. E, voltando um pouquinho mais, para quem tinha mais dinheiro para gastar, tinham essas coisas lindas aqui. Ó. São peças de prata, ricamente adornadas. Tem o copinho de cristal. Alguns conjuntos vinham com colher também.
e aí você servia o sorvete em alto estilo, aqui, com muita elegância. Aqui a gente já começa a entrar na história do sorvete a varejo. Farmácia, antigamente, vendia pozinhos e comprimidinhos para melhorar a saúde. Em um determinado momento, isso já nos Estados Unidos, começou a vender água carbonatada, é água com gás, que dizia que fazia bem para a saúde. Então, as pessoas começavam a frequentar a farmácia para tomar água com gás. Vocês já estão imaginando onde isso vai levar, né? Com o tempo, começaram a colocar xaropes para dar sabor para essas bebidas gaseificadas. E o cantinho da farmácia, do que era o precursor do refrigerante, nesse momento da história aparece a Coca-Cola, por exemplo, mas isso é uma outra história, né? O pessoal começou a colocar sorvete dentro dessas bebidas gaseificadas. Quem tomou já uma vaca atolada, que é o sorvete dentro do refrigerante, né? Então, ele vem daqui. E aí, esses quiosques de sorvete, de soda, que fala, né, o precursor do refrigerante, foram ficando grandes, com balcões de mármores, banquetas, as pessoas iam lá socializar. Então, é o começo da sorveteria varejo. Então, tinha muitos espelhos, decoração requintada, porque as pessoas passavam tempo de sociabilização dentro desses estabelecimentos. E aí, o que tem a ver o sorvete com a Estátua da Liberdade? Alguém consegue fazer uma conexão aí? Na época da construção da Estátua da Liberdade, aconteciam muitos eventos para angariar fundos, para construir, nos Estados Unidos, o pedestal, porque a estátua era presente da França. E aí aconteciam eventos esportivos, culturais e jantares também. Então, o pessoal comprava, né, aqueles bilhetes para esses jantares sofisticados, e o que tinha lá para chamar a atenção do pessoal? Sorvete. Aquele é um molde de sorvete, de quase 1 metro de altura. Então, eles faziam esculturas de sorvete. Então, nos Estados Unidos, tem uma infinidade gigantesca de moldes de sorvete. Essa aqui é a fotinho de um catálogo, vocês veem que não faz muito tempo. Isso aqui era ainda nos anos 50, bem recente. E aí tinham os moldes, olha, o George Washington, símbolos nacionais, né, da história civil norte-americana. O sorvete foi se propagando de uma maneira nos Estados Unidos e como em nenhum outro lugar. Ele começou a fazer parte da cultura norte-americana. Aí o Abraham Lincoln também. Figuras, né, da Disney também começaram a aparecer em moldes de sorvete. Ali, a caveiras também foi muito popular nessa época, no final do 19, por causa de Hamlet, que era um sucesso, né, nos teatros da época. Outros moldes aí. E a gente chega nesse aqui, ó. Tem gente que acha que era chapéu, mas não é. Os moldes, olha, eu tenho um aqui bem simples. Eu consegui ele aqui no Brasil, ele não tem marca do fabricante, mas o princípio era esse, você encher de sorvete. E como é que desmolda isso? Então, eu fiz um teste, vocês estão vendo lá, né? Não foi muito feliz. Eu aqueci por fora, tentei tirar ele, mas eu acho que eu ainda tenho que melhorar a receita, para ele sair... Então, vou lançar o desafio para você fazer o sorvete em formato de livro, tá? Ah, a gente pode procurar um molde. Houve uma época em que o maior produtor de sorvete nos Estados Unidos era a Marinha. A Marinha, durante a Segunda Guerra, sempre num momento de guerra, há racionamento de coisas, remédios, ingredientes, metais, porque é tudo revertido para a força de guerra. Então, nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, teve muito desses racionamentos, mas o sorvete foi declarado comida de moral. Então, não tinha racionamento de leite e nem de açúcar para a produção de sorvete. Corta tudo menos o sorvete. Menos o sorvete. Inclusive, ele era um alimento tão importante para o moral, assim como o chiclete, tem outros alimentos também que acontecem nesse contexto. Mas os Estados Unidos investiu $1 milhão para fazer uma fábrica de sorvete flutuante. Era um navio que ficava em alto mar, produzindo sorvete, e distribuía em outras embarcações, outros navios maiores dos Estados Unidos. Então, reafirmando, as Forças Armadas, a Marinha, foi um dos maiores produtores de sorvete nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Tem muito mais história para contar. Eu não vou conseguir chegar no Brasil. É uma doce história e você vai ser convidada muitas vezes, até a próxima vez que você vier no Cozinhando com Palavras, que vai ser daqui a 2 anos,
Já pode trazer seu livro, e assim já faço um compromisso com você como editor para preparar o seu livro da história do sorvete. Podemos tentar. Nós estamos no território do livro, local propício para colocar uma doce semente para a gente preparar criar alguma coisa em língua portuguesa, né, para satisfazer a curiosidade do leitor. Mas fala só um tiquinho, só um pouquinho sobre, sintetizando o sorvete no Brasil. O sorvete no Brasil, como eu falei para vocês, tem poucos registros. É sabido que o preferido do Dom Pedro II era o sorvete de pitanga. Houve uma ocasião, acho que foi em 1834, que foi importado o gelo de Boston. O gelo vinha dos Estados Unidos e muito da Noruega. Então, comerciantes no Rio de Janeiro, na terceira década do século XIX, importou um navio de gelo no Rio de Janeiro, que era para proporcionar aos confeiteiros o feitio de sorvete. Como é que se vendia sorvete na época que não tinha anúncio, não tinha nada? Eram colocados anúncios no jornal. Então, no jornal, isso aconteceu em São Paulo também. Tinha anúncio, sorvete no hotel tal, domingo às 3 horas da tarde. E o pessoal fazia fila para tomar sorvete lá. Então, sorvete tinha hora marcada para comer. No Rio de Janeiro, no Hotel Globo, eles publicavam e era um acontecimento, né? Era um acontecimento. Vocês já imaginaram a vida sem geladeira? Sem Vou contar frio? só mais uma historinha que eu acho super legal. E o sorvete também tinha uma questão social de que mulheres não podiam tomar sorvete em casquinha em público. Por quê? Porque era provocante mostrar a língua. É que eu não vai dar para contar a história da casquinha também, que é muito legal. Mas, então, quando aconteceu a casquinha, era legal porque as pessoas conseguiam consumir o sorvete na rua. Né? E as mulheres, era recomendado que as damas de bons costumes comprassem o seu sorvetinho, levasse para casa, virasse num prato, tirasse a casquinha e comesse com colher. E o sorvete também causou uma epidemia de tifo nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita história para contar. Né? Mas isso a gente conta numa outra oportunidade. Vamos contar isso no seu livro? Promete? Talvez. Vamos contar no seu livro. E aqui, a gente podemos tomar sorvete? Tá no ponto. No ponto. Como é que faz? Ponto. Tem que abrir aí para gente... Então o pessoal vai avançar nessa maquininha aí. A gente tira aqui. Ó, ficou? Ué, não é que vira sorvete mesmo? Ficou. Qual que é uma reação da temperatura com a gordura? Como é que é? Não, aqui a gente tem um sorvete mais ou menos, digamos, um padrão Filadélfia enriquecido, porque ele tem creme de leite, mas eu meti um iogurte integral para dar mais leveza. Ele tem um concentrado de açúcar, que eu optei pelo leite condensado, que era mais fácil, né? Você não teria que fazer um xarope de açúcar, coisa e tal. E o açúcar ajuda a dar essa estrutura. Não tem espessante, aglutinante. Nada. Ou Esse seja, aqui não tem nada. Dá para fazer sorvete sem colocar aditivos químicos. Então, o sorvete Filadélfia é... Ó, nós vamos ter que... Fala, o creme Filadélfia... Creme de leite fresco, baunilha e açúcar. Só isso. Só isso. Esse aqui é um Filadélfia turbinado, porque eu coloquei suco integral de uva e iogurte. Só isso. Vamos pedir ajuda dos universitários aqui para a gente... olha, quem tem problema com produtos lácteos, pessoal, me perdoem, mas eu não consegui preparar uma receita sem produtos lácteos para vocês. Existe um jeito de fazer, então, o sorvete... Eu testei também a base de água, funciona super bem. Eu fiz uma calda de canela, emocionou, Como é que nós vamos servir aqui? O pessoal vai trazer as tacinhas. Você quer que eu ponha aqui, por exemplo? Aqui. Ah, muito bem. É que ele ainda não deu a consistência de bola, mas olha... Ele precisaria de mais uns 15, 20 minutos aqui. Mas você sabe que eu gosto, assim, de um sorvete... molinho, né? Sorvete mousse. Ó. Olha que bonito. Faça as honras, por favor. Vamos fazer uma foto disso daqui. Vamos. Cadê o fotógrafo aqui para a gente fazer uma foto? Não, esse é meu. Pega não. Quer servir? Então, assim, nós vamos preparar agora a degustação, mas... Nosso tempo para a TV já está terminando, né? Quem teve a felicidade de estar aqui na plateia da Bienal do Livro vai fazer a degustação. Quem não está aqui vai ver depois pelo BRT Channel.
e pelo futuro livro, que eu vou fazer você fazer um livro, tá certo? Obrigada Uma pelo salva convite. de palmas. Para vocês. Obrigada. Muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado.